A vida sempre é muito generosa nas oportunidades que nos dá. Ter o CC chegar a ele e permitir que ele entrasse na minha vida realmente foi uma das melhores oportunidades da minha vida. Foi assim que eu cheguei ao CCPA, principalmente necessitando, buscando, aberta ao novo, cheia de curiosidade e com muitas expectativas. Eu fui atraída pelo nome da instituição, que estava escrito do lado, e está até hoje, do lado externo do prédio do Centro Cultural. E ali eu li Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Na minha jornada espírita tradicional, eu estava acostumada com casa espírita, com centro espírita. Até então, me chamou muito fortemente a palavra cultural. E eu me perguntei, por que será centro cultural espírita? Não casa, né? Espírita, não centro. Eu vou descobrir por quê. O CCPA, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, me proporcionou uma revolucionária mudança de paradigmas. Isto quer dizer um novo entendimento da minha vida, da vida na sociedade e das experiências que a vida nos proporciona em todos os sentidos. O CCPA, o Centro Cultural, também me proporcionou a descoberta de uma nova filosofia para viver. E esta filosofia foi descortinada para mim pela visão laica do espiritismo, que eu só conhecia o espiritismo religioso. E esta filosofia laica se apresentou para mim livre de dogmas, iluminada pela racionalidade do livre pensar, uma compreensão nova das, entre aspas, verdades espíritas que me foram apresentadas como conquistas sempre mais abrangentes e progressivas, fora, portanto, de qualquer dogma, de qualquer posicionamento estratificado, petrificado. O Centro Cultural me proporcionou também uma revisão de conceitos, uma reformulação de conceitos e, principalmente, um abandono de certezas pela compreensão da mudança, do valor da mudança e dos seus benefícios implícitos no compromisso com a minha própria autonomia, que é intransferível. Se a da ética como indispensável à conduta espírita. Além disso, deu-me a compreensão da ética como inerente também em minha autoconstrução, da minha própria humanidade, do meu progresso e de mais felicidade, sempre tendo o presente, a verdade de que eu interexisto, como dizia Herculano Pires, que eu sou um espírito em vivência grupal, em qualquer contexto da existência e em qualquer dos seus dois lados de planos de vida. Por tudo isso, Valéria, o CCPA trouxe uma aragem renovadora ao meu existir, funcionando horas como um terremoto em minhas ideias. E que terremoto bastante devastador para fazer surgir novas bases de pensamento, ora funcionando como uma cálida brisa que apazigua, que reequilibra, que me mostra novos caminhos possíveis em minha jornada humana. Então, ele às vezes surge como um terremoto e às vezes como uma cálida brisa, mas na vida que quer ser progressiva, precisamos de ambos, do terremoto e da cálida brisa. E o CCPA dá essas duas coisas.
Bom, a minha chegada, sim, eu tive 3 chegadas, né? A minha primeira chegada foi há 54 anos atrás. Eu tenho 62 anos e eu cheguei em 1972, eu tinha 8 anos de idade. Nós nos mudamos, né? Eu, meus pais, minha irmã, nos mudamos para o bairro ali, para a rua de Cecepa, na mesma quadra, na Botafogo, em dezembro de 71. E em 72, a minha mãe já começou a ir na Selc, antiga Selc, né? Então a gente é do tempo da Selc e levou eu e a minha irmã. O meu pai, na época, já frequentava o Bezerra de Menezes e continuou a vida inteira dele toda ainda no Bezerra de Menezes. E na Selc, então, eu comecei com 72, com 8 anos de idade. Eu fiquei até 1980, quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, quando eu entrei para a faculdade, aí eu comecei a não ter mais tempo, né? Fiquei muito envolvida com muitas coisas, carga horária enorme, não tive mais tempo de ir, acabei me afastando. Mas nesses 8 anos que eu fiquei ali de 72 até 80, a Selc foi praticamente a minha segunda casa, né? Eu ia lá segundas de noite, terça de noite, quinta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, não, sábado de noite, quando foi na época da juventude, domingo de manhã, quando eu estava na evangelização. Eu me lembro que domingo, às vezes, eu não queria acordar, né? Eu tinha que ir lá, mas a gente ia e se divertia. Então, nesses 8 anos que eu frequentei lá de infância, adolescência, né? Até o iniciozinho da minha vida adulta, se é que posso dizer isso, com 17 anos, eu trabalhei bastante lá. Os adultos me pegavam para trabalhar, né? Eu, na segunda de noite e quinta de noite, na época, tinha a dona Elba, fazia receita, né? O pessoal tirava a consulta com a dona Elba, eu prescrevia homeopatia e eu, depois da palestra, descia lá embaixo, ia para o balcão ajudar para vender homeopatia. Então, eu ficava lá trabalhando até acabar. Então, a gente sempre chegava antes com a minha mãe e a gente era uma das últimas a ir embora, né? Também, então, foram anos nisso. Segunda e quinta era assim. Aos sábados de manhã, eu me lembro do seu Ulisses, adorava o seu Ulisses, né? Seu Ulisses e a esposa dele, a dona Gladys, seu Ulisses me catou uma vez assim, tu vai fazer Alta de Souza comigo. Alta de Souza a gente batia, quando a gente podia entrar nos prédios, né? Batia na casa das pessoas para pedir alimentos não perecíveis para doação. E sábado de tarde, se não me engano, era o Evangelho no Lar, que a gente ia lá no morro, lá na Nossa Senhora do Brasil, onde hoje a gente tem o núcleo, né? Que é uma casa irmã. Então eu ia acompanhando o seu Ulisses. Então eu trabalhava junto com os adultos, eu acompanhava, eu assistia sempre as palestras todas, aí terminava a palestra, eu já descia. Então a Selc, assim, foi uma segunda casa. Passei muitas horas da minha vida lá dentro e eu gostava muito, eu me sentia muito à vontade. E aí eu me afastei. 13 anos depois, em 1993, aí eu estava com uns 29 anos, eu já tinha saído de Porto Alegre, morado fora, tinha voltado. Aí eu fiquei por um breve período, acho que 1 ano, eu fiquei trabalhando lá, eu frequentei o grupo de educação mediúnica e fui evangelizadora também do grupo da pré-juventude. Mas isso durou bem pouco, foi 1 ano. Depois eu me afastei, assim, por mais de 30 anos. A terceira vez foi agora, recentemente, há 2 anos atrás, quando na época da enchente, eu sempre tive um trabalho social por mim, por minha conta, né, de estar ajudando as pessoas sempre que preciso, enfim, de ser uma pessoa intermediária entre quem tem para doar e quem precisa receber, de várias formas diferentes, e com animais também. E aí, com a enchente, eu fui convidada ali no CCPA, estava tendo um pessoal trabalhando, né, a Kênia trabalhando e todo outras pessoas ali, minhas tias trabalhando recebendo um monte de roupa, enfim, né. Eu fui convidada a me juntar a esse grupo, a fazer o meu trabalho que eu fazia sozinha, fazer lá, somar no CCPA. E foi aí que eu voltei pela minha terceira vez. A enchente acabou e tudo mais, e eu fui abduzida ali pelo Beto, que ficou no meu ouvido ali o tempo todo, assim, vem trabalhar nas causas sociais. E aí hoje eu estou lá, né, responsável pelas ações sociais do CCPA. Mas o que principalmente me tocava, que é o que me toca até hoje, o CCPA só reforça isso, que é a questão, assim, eu nunca encarei que o espiritismo fosse uma religião para mim. Tudo que eu escutava e que eu estudei também na época de juventude, pré-juventude, foi a questão mais moral que tocava em mim, né? A questão do bem, do fazer o bem, de ser uma pessoa do bem, de ser uma pessoa sem preconceito, de ser uma pessoa que não julga os outros, né? Então isso eu sempre levei para mim, isso sempre disse muito para mim, porque era como eu também sentia isso em mim, né? Era um reforço positivo de eu gostar do espiritismo, o espiritismo da Selc pelo menos, que na época até tinha questões religiosas, no sentido de ter alguns rituais, né? Prece no início e no fim, fazer as coisas de determinado jeito, mas isso aí não me afetava. Eu sempre encarei a Selc para mim como que me deixou um reforço positivo nesse sentido de uma vida que eu queria, que eu sentia que fazia sentido para mim, que era ser do bem, fazer o bem. Não ficar julgando as pessoas pelos que elas são, pela aparência, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua trajetória.
A gente tem muitos laços com essa casa de longa data. E ela, na verdade, é uma pergunta complexa, porque a minha chegada ainda é no tempo da Selk, na década de 80. Então, vem lá de trás. E foi num momento da minha vida em que a minha vida sofreu grandes transformações e eu estava meio perdido, e aí eu saí atrás de uma instituição espírita que tivesse uma vivência pragmática da doutrina. Eu sentia a necessidade disso. E aí fiquei procurando, eu fiquei uns 5 anos no Amigo Germano, mas não era o que eu queria, não me agradou ficar lá, porque era um ambiente que não me serviu. Aí eu saí, estava procurando, e aí eu soube que tinha um trabalho numa casa no Menino Deus, que era a Caravana do Evangelho, aos sábados de tarde. Eu disse, interessante, vou lá conhecer isso. Fui lá. Quem dirigia esse trabalho era o nosso companheiro Aureci. Aureci me recebeu com muita alegria, assim, eu nunca tinha visto Aureci, conheci naquele momento e ficamos muito amigos até o desencarne dele, né? Comecei a participar da tarefa, me identifiquei com aquela tarefa, porque eu achei ela maravilhosa, era exatamente o que eu estava buscando, na medida. Bom, e aquilo ali, para o meu envolvimento com a então Selk, é evidente que foi uma afinidade, né? Foi um amor à primeira vista, literalmente. E aí eu me engajei em todas as atividades da Selk, né? Onde eu fiquei por muitos anos. Foi extremamente gratificante. Aliás, foi uma instituição que influenciou profundamente na minha formação e quis o destino, quis as circunstâncias, ou quiseram os próprios espíritos, que neste ano de 2025 acabamos nos envolvendo de novo e sendo convidados a retornar. E retorno com muita alegria, né? Porque é uma casa que eu sou muito grato por tudo que ela me legou, né? E ela me legou muito. Toda a estrutura que eu tenho como ser foi dali que veio. Então eu sou muito grato e acho formidável, né? Que a gente esteja fazendo esse trabalho, que eu respeito muito aí o trabalho e o esforço muito grande que o Beto está fazendo, que não é um esforço solitário, ele tem mais gente aí que está se somando e cada vez se somam mais pessoas. E o que demonstra que é isso, né? A doutrina espírita, ela precisa ir ao encontro, ela tem que trazer as pessoas para perto, nós vamos ter que mudar, porque nós estamos vivendo um tempo tão peculiar, um tempo tão sui generis na história da humanidade, que nós vamos ter que resgatar as nossas essências, porque eu não acredito que não vá sair ninguém daqui que não vá sair esfolado, porque é um tempo que está machucando todo mundo. Então tem muita gente machucada e muita gente já meio que saindo fora até do seu normal, né? Do seu habitat psíquico, né? Então está uma situação muito complexa e muito complicada. E mais do que nunca a doutrina espírita tem uma função relevante de reconstrução, porque é isso que nós vamos ter que fazer, vamos ter que reconstruir. E isso pede muito, 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 muito afeto, pede isso que a gente vai ter que buscar nas profundidades de nós. Ela me impactou, primeiro foi exatamente o preenchimento de um vazio que existia e que a Selk me oportunizou. Então eu me encontrei naquele trabalho dos sábados, foi um trabalho assim que me fascinou, tanto que eu me engajei com tanta intensidade que mesmo sendo um novato, eu acho que 1 ou 2 anos depois o Aureci se afastou e aí ele me designou sucessor dele. E eu era um dos mais novos, né? Mas tal a minha empolgação, a minha vibração, a minha sintonia, porque era um trabalho de uma riqueza fenomenal. É uma riqueza e era muito grande. E aquele trabalho que me instigou a me envolver, né? E aí veio a mediunidade, começou a dar a florescida e cair na mão da Elba. A Elba foi uma grande mestra, uma pessoa, nota assim, impecável, né? E principalmente o espírito afetivo que a Elba tinha, ela envolvia, ela cativava, ela mantinha aquele grupo, e o nosso
grupo era grande e era um grupo que era estável e constante, sempre ali. Nas sextas-feiras era um dia muito especial. Mas essa riqueza a gente está construindo todos os dias. Esse é o mais notável, né? Quando a gente se permite abrir o coração para a espiritualidade, a gente tem surpresas fantásticas. Foram muitas experiências que marcaram significativamente, né? E isso teve influência, sem dúvida nenhuma, né? Dali eu nunca mais consegui dar um passo atrás, eu só consegui avançar, avançar e continuamos avançando, né? Porque é uma necessidade. E contar um pouco dessa história, né, que nós estamos celebrando os 90 anos do nosso Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Bom, eu sou de Belém do Pará e em 1974 eu era funcionário do Banco da Amazônia e fui transferido para a agência desse banco em Porto Alegre. Então eu vim com a minha família e procurei a Federação Espírita, porque eu já era participante do movimento espírita lá no Pará e já conhecia também alguns elementos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, chegando em Porto Alegre, em novembro de 1974, eu fui à federação falar com o então presidente Hélio Burmeister. E o Hélio Burmeister me recomendou visitar a Sociedade Espírita Luz e Caridade, que ficava no bairro Menino Deus e que era presidida pelo Maurice Herbert Jones, que era o vice-presidente da Federação Espírita Gaúcha. Então, eu procurei a Sociedade Espírita Luz e Caridade, ali na Rua Botafogo, no Menino Deus, e fui recebido assim com calor, com uma alegria, tanto acolhimento que eu fiquei entusiasmado já naquele momento, né? Realmente a energia que eu senti naquele instante me fez, ao final da reunião, ir para casa e já querer buscar a minha esposa, a Fátima, para visitar também o pessoal lá, porque eu tinha ficado realmente empolgado com a recepção. Em 1991, depois que saímos da federação, nós resolvemos, em função do movimento que havia surgido lá em São Paulo, em Santos especialmente, resolvemos digamos assim, nos conectar com aquele grupo chamado Grupo de Santos. Em 1978, na mesma época em que nós ingressei na Federação Gaúcha, nós conhecemos o trabalho do Jaci Regis, que na época ele lançava uma campanha da chamada espiritização, justamente questionando o religiosismo e a igrejificação do movimento espírita, e com o qual nós começamos a nos conectar e fizemos uma releitura da obra de Kardec e lançamos, tanto na Federação como na Sociedade Espírita Luz e Caridade, isso já em 1986, o que nós chamamos de Projeto Kardecizar. Aí começamos a introduzir sempre um grupo assim, de trabalhadores da CELC, mas com uma liderança muito marcante do Maurice Herbert Jones, que tinha sido presidente várias vezes da casa, da sociedade, minha, como também que já tinha sido presidente algumas vezes da instituição, e do Milton Medran Moreira, claro que com a participação de outros companheiros, como o Rui, o Joaquim, o Tonarson, e outros companheiros alguns deles que, inclusive, estão aparecendo nesse nosso vídeo. O CCEPA fez de mim uma outra pessoa. Se eu não tivesse vindo para o Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, eu seria talvez um dirigente espírita por lá, porque eu realmente me afeiçoei e me integrei no movimento espírita, mas eu talvez fosse um espírita religioso ainda. E como tradicionalmente acontece no movimento espírita. Mas aqui, com a influência desse personagem que a gente precisa sempre estar lembrando dele, é o Maurice Herbert Jones, e esse grupo que nós formamos, assim, é uma panelinha, não sei como, né, veio se reunir aqui na Sociedade Espírita Luz e Caridade, no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e acabamos mexendo, né, com alguma coisa do movimento espírita, inicialmente no Rio Grande do Sul, depois com a nossa afiliação à CEPA, a antiga Confederação Espírita Pan-Americana, aquele grupo de santos com a liderança do Jaci Regis e de outros companheiros ali, muito valorosos, nós acabamos criando uma espécie assim, de eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, que, digamos assim, reativou a discussão em torno do caráter da natureza do espiritismo e do caráter não religioso do espiritismo. Quer dizer, isso nos colocou assim com um certo destaque, tanto pelo lançamento da campanha do estudo sistematizado, como também pela questão religiosa que nós levantamos lá na Federação
espírita, que era uma coisa inusual no movimento espírita, uma federação, né, fazer um questionamento. Mas éramos nós que estávamos, na verdade, levantando uma questão que não era atributo, não era função da federação fazer. Então, por isso que nós fomos rejeitados pela estrutura conservadora do movimento. Muito bem, mas isso é assim mesmo, a gente tem que conviver com essas características naturais do espiritismo brasileiro, mas defender um espaço para que outras formas de pensamento, outras leituras do espiritismo possam também coexistir. E no ano de 1983, eu, promovido para Porto Alegre, resolvi, então, me dedicar à atividade espírita, porque a filosofia espírita, aquilo que eu havia lido nas obras de Kardec, me parecia uma proposta de vida, uma proposta de conhecimento que dizia muito com as minhas indagações. Então, eu procurei a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E, afortunadamente, naquela época, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul era dirigida por pessoas desta casa. Era Maurício Herbert Jones, que foi um grande vulto dessa instituição, responsável pelas grandes mudanças dessa casa. Presidia Salomão Jacob Echaia, também desta casa, era diretor doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então eu conheci duas pessoas extraordinárias que me fizeram ver o espiritismo de uma forma muito além, muito mais avançada, daquele conhecimento superficial e daquela vivência também um tanto quanto superficial que eu tivera no interior. Então eu pedi a indicação de uma instituição espírita e me indicaram logo onde? Me indicaram a casa que era deles, que então se chamava Sociedade Espírita Luz e Caridade. Então, em janeiro de 1983, eu aqui cheguei, fui recebido na mesinha de recepção ali pela nossa companheira que está retornando por casa, que é antiga trabalhadora, que é a Margarida Nunes, que era recepcionista. Me introduziu na casa, passei a assistir às atividades da casa, participar dos grupos de estudo e, posteriormente, fui presidente por 2 gestões. Aqui também nós estabelecemos relações com a então Confederação Espírita Pan-Americana, CEPA, hoje CEPA, Associação Espírita Internacional, e tive a honra também de presidir a CEPA por 2 gestões nos anos de 2000 até 2004 e de 2004 a 2008. Então, é uma vivência muito rica. Eu auri muito desse grupo, dessa visão de um espiritismo laico, progressista, não comprometido com atavismos religiosos. E aqui estou, depois também de ter fundado e dirigido um jornal dessa casa, que foi Opinião, circulou por 30 anos e do qual eu fui editor por esses mesmos 30 anos. Bom, ela impactou de forma muito firme mesmo, muito forte. Desde que eu entrei para essa casa, eu resolvi me dedicar. Ainda trabalhava como uma segunda atividade, a atividade espírita. Eu poderia desenvolver outras atividades no campo jurídico. Eu havia exercido magistério em faculdade de Direito no interior. Mas aqui eu resolvi dedicar intensamente a minha vida para essa proposta da qual esta instituição foi, digamos assim, pioneira, uma das pioneiras no Brasil, que é a de ver o espiritismo como uma ciência, como uma filosofia que estão em constante ascensão, que estão em constante mudança, que veem o mundo de uma forma progressista e progressiva, que não vê o espiritismo meramente como uma crença, mas como uma proposta de vida e como um paradigma de conhecimento que vai muito além de uma crença. Então, isto impactou a minha vida, porque de uma certa forma eu pensava assim, eu sempre pensei assim. Eu fui seminarista antes de ser espírita e o dogmatismo religioso sempre me trouxe inquietações e oposição íntima que eu jamais consegui superar. Então eu iria superar essas inquietações e iria buscar sintonia com a minha espiritualidade interior, com a minha forma interior, talvez até trazida de encarnações anteriores, com a minha forma interior de ver a vida, de ver o mundo,
de visualizar o ser humano, de uma forma otimista de ver a vida, porque o Espiritismo é uma filosofia eminentemente otimista e humanista, porque ela crê no ser humano. Então isso certamente impactou muito a minha vida e por isso aqui estou. Continuo aqui, privando das amizades e da contribuição imensa que essa instituição continua dando, não apenas ao espiritismo brasileiro, mas ao espiritismo internacional. Eu fiz essa constatação no período, principalmente, em que fui presidente da CEPA e que me proporcionou viagens por várias partes do mundo, o quanto esta instituição é conhecida no mundo, quantos referenciais saídos dessa casa modificaram em grande parte o próprio movimento espírita internacional. Além de me trazer essa gratificação de encontrar nesta casa exatamente a sintonia com a minha própria maneira de ver a vida, eu também fiz grandes amizades. Se o Espiritismo apenas tivesse feito isso comigo, tivesse feito conhecer pessoas de alma nobre como eu conheci e continuo conhecendo, já teria feito grande coisa na minha vida. Mas mais do que isso, o Espiritismo me fez ver, e esta casa principalmente, me fizeram ver a vida de uma forma muito mais otimista, de uma forma menos sofredora e mais esperançosa com relação ao ser humano e ao mundo. Minha chegada foi através das minhas duas irmãs, Eva e Marta, que já estavam no CCEPA há uns 20 anos. Então, um determinado dia lá, uma delas achou que eu deveria entrar no CCEPA, mas participar de um trabalho de desobsessão. Eu entrei, comecei, fiz os 2 atendimentos e uma das pessoas que estavam dirigindo o trabalho foi bem enfática. Aqui não é o teu lugar, tu tens que trabalhar nessa casa e vai com toda a tua vontade. E foi assim que eu cheguei lá, essa casa tão acolhedora. Foram muitas consequências boas. Na realidade, eu sempre fui espírita, porque a minha mãe dizia que era, mas nunca participando de nada. Andei aí por diversos caminhos diferentes, mas sempre tinha uma vontade de entrar num lugar onde houvesse mais calmaria, que eu pudesse entender, questionar algumas coisas que não estavam muito claras na minha cabeça. E aí encontrei esse lugar que fui chegando devagarinho, fui aprendendo, fui assistindo, fui questionando, entrei com muitas dúvidas, apegada muito a muitas culpas, porque isso não se faz, isso não se questiona, isso é assim e pronto. Mas eu tive uma escola muito clara e tive também pessoas que me ajudaram nesse caminho. Uma das pessoas muito importantes, seu Jones, seu Maurício Herbert Jones e Elba Jones, aonde muitas vezes me abraçaram com carinho e me mostravam que a vida podia ser diferente, que eu podia ser uma pessoa mais livre, que eu podia estudar, ler, mas não precisava achar que ali é que estava a verdade. A verdade, ela podia nascer do meu próprio pensamento. Eu não tinha que aceitar tudo aquilo como certo e como verdade, mas que eu tinha que questionar e tinha que ter essa liberdade para fazer isso. E aos pouquinhos eu fui fazendo isso. Quando as coisas que eu pensava que eram absurdas, eu disse, não vou fazer essa pergunta porque é absurda. Eu chegava bem devagarinho no seu Jones e ele, com toda a humildade e simplicidade dele, ele me fazia entender que nada daquilo eu precisava estar sofrendo, que eu podia fazer um caminho diferente. E foi assim que eu fiquei nessa casa por todo esse tempo, trabalhando. Sempre gostei muito, não de trabalho mediúnico. Nessa casa eu nunca trabalhei, estudei, fiz vários cursos, a gente estudava muito, mas nunca trabalhei, mas trabalhei em outras áreas, onde eu me sentia mais útil. E assim fui atravessando o tempo nessa casa e fiz dela a extensão da minha própria casa. Isso é muito legal, né? Um local onde a gente se sinta em casa. Pertencimento, chama-se isso. Isso mesmo. Eu me sentia dentro daquela casa, que aquela casa era minha também, e que eu podia ali experienciar, vivenciar muita coisa e muito mais para mim mesma, para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento como ser humano. Então foi muito bom. E eu me sinto ali, eu acho que eu vou ficar ali até não sei quando. Minha chegada no CCEPA foi em 1975 para fazer um tratamento espiritual para o meu ex-marido, e desde lá ainda era CELC, e desde lá nunca mais saí do CCEPA.
O CCEPA me ajudou em muitas coisas, me fez crescer como pessoa, espiritualmente também. O Centro Cultural, para mim, hoje é a extensão da minha casa. Eu não sei viver sem ele. Então, eu me sinto bem, gosto de ficar lá, gosto de ajudar, participar de todos. Para mim, é a minha continuação da minha família. Eu cheguei no CCEPA em 1975. Até então, eu era católico, não era espírita, né? Em 74, eu conheci o Monteiro. Acho que ele era presidente da CELC, né? Sociedade Espírita Luz e Caridade. E aí nós conversávamos muito sobre vários temas, né? Sobretudo filosofia social, mais ou menos assim. E aí, em 1975, ele me deu de presente o Livro dos Espíritos e me convidou para vir conhecer a CELC, né? Bom, aí eu vim e faz mais de 50 anos que eu estou aí, né? Quando eu cheguei, em 1975, nos padrões atuais era muito religiosa, né? Mas não tinha como ser diferente naquela época. Mas já havia dentro da CELC, né? Sobretudo na figura do Maurice Herbert Jones, né? Um outro proceder, digamos assim, diante do que a gente estudava espiritismo. Acima de tudo, uma coisa muito valorizada era a dúvida, né? E isso que fez com que a gente evoluísse ao longo dos anos. CELC, depois passamos para a CCEPA. E isso, de certa forma, formatou a minha maneira de ser. Porque quando eu cheguei no CCEPA, eu vinha já passando da metade da ditadura, né? E isso, de certa forma, trouxe algumas dificuldades, assim, de relacionamentos. Eu morei com gente que atuou na vanguarda, né? De protesto, aquela coisa toda. E o Espiritismo me abriu uma outra forma de olhar para o mundo e também como eu podia me mover nesse mundo, né? E a CELC foi a única casa que eu conheci, na verdade, né? Mas ela formatou meu modo de ver, né? Essa visão que tu tem do mundo, das relações das pessoas. Quem viveu esse período todo tem bastante noção do que eu estou falando, né? Então eu diria assim, como dizia o próprio Jones, né? Diz ele, a minha família são vocês aqui da sociedade. E isso é uma realidade que a gente às vezes não se apercebe, né? O quanto nós somos amigos, companheiros, e talvez por não ter aquele proceder que muitas instituições têm de reunir o pessoal, fazer aniversário, fazer festa, mas nós temos uma amizade muito grande entre todos. E isso é o que fortalece bastante o grupo, né? Pois então, é uma família, né? Como disse a Tereza, é um pertencimento, né? A casa tem uma noção de pertencimento, que é muito legal.